E voltando, estamos muito felizes. Tivemos ausente esse final de ano, né? Não passamos juntos, mas nós estamos felizes porque aqui nós estamos novamente na presença do Senhor, matando a vontade de estar aqui. É muito bom estarmos na casa do Pai, né? A gente sente muita alegria, muita satisfação. E ficamos ali no Arizona fazendo um pequeno trabalho, mas graças a Deus, o Deus que nós servimos nos deu vitória e nós estamos aqui para adorá-lo e bendizê-lo na sua santidade. Vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo sobre as primícias, né? Como o pastor disse, estamos no oitavo dia, e o tema que o nosso pastor usou, ele buscou o texto básico lá em Daniel, e nós louvamos a Deus porque falou profundamente aos nossos corações. E hoje à tarde, quando nós estávamos estudando um pouquinho, né, buscando dentro desta palavra, buscando auxílio ao Espírito Santo, o que falar, como falar, porque somos inteiramente dependentes de Deus. Nós não somos nada, tudo que somos é por Ele, e é para Ele, e é para a glória dEle. E nós estávamos ali estudando, buscando, falou: Senhor, guia as nossas palavras, né? Traz a nós o conhecimento a ser ministrado para os seus filhos, esses que estão aqui presentes, esses que estão online, e não são poucos hoje, né, pastor? Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, a avó Lola, Irani, olha, vários ali, hein, pastor? Josué, Ananete, o Mike, estão todos ali nos ouvindo. Recebam esta palavra ao coração de vocês, amém? E voltando ao nosso tema, está em Daniel 11:32. Você quiser abrir a sua Bíblia, mas está aqui já colocado, o pastor colocou aqui para nós, né? Que diz que: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Glória a Deus. Nós percebemos que, ao ser elaborado essas 12 lições de primícias, o pastor teve a preocupação de fazer com que nós venhamos a ter intimidade. E se você for olhar desde o primeiro e até o último, vai ser sempre conhecer, intimidade. Conhecer, satisfação. Conhecer e viver. Conhecer e viver. E ser uma bênção e ser abençoado. E a gente percebendo isso daí, a gente procura dentro da palavra de Deus buscar o conhecimento. Porque eu não posso somente conhecer de ouvir falar, né, pastor? Eu não posso simplesmente conhecer de ouvir falar. E aqui na nossa introdução, o pastor colocou aqui: conhecer a Deus é a essência de uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Não se trata apenas de adquirir conhecimento intelectual sobre o Criador, mas de cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E ontem o pastor, na ministração, ele disse sobre o relacionamento da intimidade entre o pastor e a irmã Ana. E eu faço menção do meu relacionamento com a minha esposa da mesma forma. Eu só passo a ter intimidade quando eu conheço alguém. Se eu não conhecer, eu não tenho como ter intimidade. Então eu preciso, em um determinado momento, conhecer. E o que o estudo está nos trazendo nessa noite, ou nessa semana, ou nesses 12 dias de primícia, é a necessidade que nós temos de conhecer ao nosso Deus, conhecer ao Deus que nós servimos. A partir do momento que você conhece a Deus, é uma situação. E a partir do momento que você vive ao lado do Deus que você conhece, você passa a viver integralmente na dependência do nosso Deus. É algo muito mais forte ainda, porque conhecer é uma coisa. Muitos conhecem, pastor. Muitos conhecem, irmãos. Muitos conhecem, mas não vivem o que devem viver. Eu conheço. Eu poderia dizer, eu nasci em um lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu poderia dizer, não, eu conheço Jesus desde quando eu nasci. Eu ouvi falar, eu ouvi canções, eu ouvi ninar, eu ouvi orações, eu ouvi bênçãos sobre a minha vida.
Mas isso só adianta na minha vida? Não, eu tenho que me decidir em conhecer, mas viver próximo do Mestre. E aqui na nossa lição, nós encontramos várias situações em que você precisa ter realmente uma relação, algo próximo, algo íntimo com o nosso Deus, porque só assim você vai poder ter uma vida de paz. E nós vamos chegar um pouquinho mais lá na frente, quando nós iremos falar de paz. Conhecer a Deus verdadeiramente é ter uma vida marcada por experiências contínuas e pessoal com Ele. É falar face a face com Deus, sentir a sua presença e ter a certeza constante de sua companhia, seja nos momentos fáceis como nos difíceis. É fácil dar glória a Deus quando está tudo bem? É fácil, é uma bênção quando está tudo certo. Mas e quando está difícil? Quando o desemprego bate a porta? Quando a doença, a enfermidade? Não é fácil, queridos. Mas aquele que tem intimidade, aquele que conhece o Deus que ele serve, é diferente. Quando você tem intimidade com Deus, eu quero contar um testemunho de um mimo que Deus fez conosco. Nós passamos um determinado período lá no Brasil, que estávamos desempregados, e nós tínhamos 3 filhos, e nós estávamos em casa num sábado, né? Nós tínhamos saído do culto, pastor, estávamos em casa, irmã, e aí era sábado é dia do quê? De jantar? Dia de pizza. Dia de pizza. Não é dia de pizza? E eu gosto de pizza. Não é Noah fez assim, ó. E aí a pizza, eu gosto de pizza de brócolis com bacon e catupiry. Eu adoro. E a Eliane e as crianças gostam do quê? Frango com catupiry e milho. E aí, irmãos, a gente vê quando você realmente está pertinho do Pai. É um mimo que Deus fez conosco. Eu estava desempregado. Sabadão, pizza, não tenho condições de comprar, mas os meus filhos e minha esposa queriam. E aí, nós chegamos no culto, a minha esposa falou assim: puxa, amor, como seria bom uma pizza de catupiry com frango, de milho. E eu falei: amor, nem fala aí, eu queria tanto uma pizza de brócolis com bacon e catupiry, seria uma bênção, né? Aí eu falei: oh Deus, eu sou sacerdote dessa casa. Senhor, nós saímos agora do culto de Santa Ceia. Pai, seja providência da minha família, hoje para alegar o coração da minha esposa e dos meus filhos. E eu orei, pedi a Deus ali naquele momento. Irmãos, assim, coisa de meia hora, 40 minutos. Tocou lá, o motoqueiro chegou, buzinou. Eu falei: nossa Deus, tão rápido assim, Pai? Não era no vizinho. Aí passou um pouquinho, irmãos, tocou de novo, eu saí para fora, olhei, era no meu portão, irmãos. Era no meu portão, pastor. Glória a Deus. Adivinha quantas pizzas chegaram em casa? 2. E qual o sabor? Frango, catupiry, milho e brócolis, irmãos. Olha, meus irmãos, não tem alegria. É um mimo, é coisa mínima que Deus pode fazer pela gente. Mas naquele momento, foi algo que alegrou o coração da minha família, alegrou meu coração como pai, aleluias. Deus cuida, irmãos. É isso, é ter intimidade. Você chegar: papai, senta aqui do meu lado. Papai, a situação está assim. Ah, Deus só fez lá? Não, Deus fez aqui também, irmãos. Deus fez aqui também. Logo quando nós chegamos, ficou um pouquinho apertada a nossa situação, e olha que coisa. Aí a Anne chegou e faltava $350 para nós completarmos o aluguel. E aí a Anne falou assim: ai papai, eu queria tanto ir lá na IKEA comprar algumas coisas que faltavam para casa. Eu falei: puxa, mas eu preciso trabalhar. Eu falei: Senhor, eu vou, porque a minha filha chegou, e eu tenho certeza que o pai tem que estar do lado da filha nesse momento, e eu vou estar com ela. E orei e falei: Senhor, mas seja providência na minha vida, Senhor. Abra as portas para nós, né? Faça um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre. Irmãos, e nós fomos, eu orando, falando: Senhor, em nenhum momento eu sou sorridente, em nenhum momento eu fiquei de cara fechada. Eu falei: não, Senhor, eu vou pagar o aluguel hoje, eu vou pagar o aluguel, eu tenho certeza que eu vou pagar o aluguel hoje. Pastor,
Eu não sei o que aconteceu. De repente bateu uma chuva assim, e aqui é difícil chover, né? Uma chuva muito forte. Aí a Ene passou lá no caixa, nós estávamos na porta esperando assim. Dali a pouco a Eliane fez assim, ó. Viu um negócio, um envelope, e o envelope estava grosso. Aí ela pegou, olhou assim, todo sujo, porque a turma já estava pisando em cima para lá e para cá. Ela pegou, irmãos, aquele envelope. Pegou para jogar fora. Aí ela pegou aquele envelope, ela abriu, irmãos. O que tinha dentro daquele envelope, irmãos? $350 que faltava para completar o aluguel, irmãos. Esse, eu sei que alguém perdeu, deve ter ficado muito triste, mas Deus estava cuidando dos seus filhos. É um mimo, irmãos. É um mimo. É um mimo de Deus para nós. Então, irmãos, precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter. Dificilmente nós chegaremos a algum lugar, nós passaremos por dificuldades, mas quando nós temos intimidade, o Deus que nós servimos traz paz, Ele nos dá garantia, aleluia, que nós vamos conseguir, que nós vamos passar. Como eu disse aqui, ó, é falar face a face com Deus, sentir a sua presença e ter a certeza que Ele está ali, a companhia dEle está ali do seu lado. Glória a Deus. Os discípulos de Emaús, eles não viram, mas eles tinham sentido a intimidade, pastor, porque ele falou um para o outro. Não queimava o teu coração enquanto ele? É sentir a presença do Pai, é sentir que Ele está com a gente, Ele está do nosso lado. Ah, meu Deus, é muito bom servir a esse Deus. Nós temos muitas experiências para contar do que Deus faz, quando nós estamos próximos, quando nós estamos perto. Teve um mês, e vai ser esse meu último testemunho hoje, pastor. Teve um mês que a Eliane, nós fomos até o Carrefour pagar algumas contas lá em São Paulo. E a Eliane, nós passamos assim, a Eliane falou assim, nossa, que uvas lindas essas uvas que estão vendendo aqui. Igual essas que vendem aqui, pastor, aquelas uvanas verdes, bonitas, né? E aí nós pagamos as nossas contas, falei, amor, mas infelizmente esse mês a gente não vai comer uva. E aí nós fomos para casa. Gente, irmãos, Deus faz milagre, Deus ouve. Eu falei, Senhor, mais uma vez eu recorri a quem? A minha intimidade que eu tenho com o Papai do céu. Falei, Senhor, minha esposa, Senhor, ela viu aquela uva, ela ficou com vontade. E isso é o que nós fazemos pelas esposas, irmã. Quando o meu amor fala assim, amor, eu estou com vontade de comer algo, a gente faz, revira e busca e trabalha a noite e dia, mas faz acontecer, porque a gente tem intimidade, a gente ama e a gente faz tudo pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. E eu tenho certeza que com as irmãs não é diferente também. E aí, irmãos, fomos para casa, pagamos as contas, fomos para casa, estávamos em casa, dali a pouco passou mais ou menos uma hora e meia, toca a campainha. E aí, aqui que mora o Marcos e a Eliane, eu falei, sim. Abri a porta, abri o portão, irmãos. Irmãos, foi descendo sacolinha do Carrefour, foi descendo sacolinha de compra do Carrefour. E eu não entendia nada daquilo, porque eu não fiz compra. Eu só fui pagar minhas contas. Glória a Deus, aleluia. E foi chegando, irmãos. Foi chegando sacolinhas, encheu a mesa, colocaram na pia os entregadores, que lá tem aqueles rapazes que trabalham com perua, né? Aí eu falei, quem mandou isso aqui pra mim? Ele só falou assim, olha, mandaram dizer que foi os anjos que mandaram entregar aqui na sua casa. Só falaram desse jeito. Irmãos, e quando a gente vai abrindo, o que estava dentro de uma daquelas sacolas, irmãos? A uva da minha esposa, irmãos. Quase 2 quilos de uva, eu não acreditei. Eu falei, Jesus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem cuidado de nós. Tenha intimidade com o Pai. Viva isso. Não viva só de ouvir falar, só de escutar, não. Vamos viver esse momento, vamos viver. É entender que a companhia de Deus é o que é de mais importante na nossa vida. Os mimos, eles acontecem. A palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E um pouquinho, se você for olhar lá no texto, está dizendo roupa, sapato, comida, tudo o que você precisa, todas as demais coisas que está alguns versículos acima, irmãos. Então viva, viva, viva. A companhia de Deus ao nosso lado é a certeza que
tudo está bem e que passar um segundo sem a sua companhia é como ficar sem o oxigênio que respiramos. Olha que lindo isso. Não tem como nós vivermos longe de Deus. É o ar que nós respiramos. É o pão que nos alimenta. É a luz que guia os nossos pés em meio à escuridão, irmãos. É isso. Aleluia. Busque conhecer. Quando um cristão busca conhecer a Deus de maneira profunda, ele encontra a verdadeira direção para a sua vida. Não tem como errar. Não tem como dar certo. Não dá certo. Dá certo sim. Dá certo, porque nós temos exemplos e exemplos, testemunhos e testemunhos do que Deus faz e acontece. Glória a Deus. Nosso pastor, eu chego em casa, eu fico conversando com a Eliane ali em casa, falando, amor, os testemunhos que o nosso pastor traz, só alegra o nosso coração. Às vezes são engraçados, né? Porque são situações cômicas, né, pastor? Com certeza. Mas a gente acaba ali parando e pensando, né? Nossa, são coisas extraordinárias que Deus faz pelos seus filhos, quando nós passamos a ter essa intimidade com o Pai. Passa a viver isso, né? Conheça, leia, estude, olhe, mas chame Ele ao teu lado, e você vai ver como é fundamental você viver a presença de Deus na intimidade, o momento certo. Ah, querido, é muito bom ao ponto de você chegar a não aceitar coisas que não vêm de Deus na sua vida. E aqui no tópico 1, fala que é muito bom conhecer a Deus. Como é difícil estar em terras estranhas, não é? Pior ainda é você estar num lugar que nem a língua você fala. E aqui, quando Daniel foi levado cativeiro à Babilônia, foi uma situação mais ou menos semelhante a qual essa que nós estamos vivendo, pastor? Ou não? Foi sim, com certeza. Porque ele foi levado para um país, foi levado para um local diferente de onde ele foi criado, foi ensinado, costumes diferentes, tudo era diferente. Mas ele tinha uma certeza do Deus que ele servia, e ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha certeza que ele estaria onde ele estivesse, mas se ele estivesse com o Deus dele, vivendo lado a lado, intimidade com o Deus dele, tudo seria mais fácil. E é fácil. Tem momentos de dificuldade? Tem momentos de dificuldade, mas precisamos estar vivendo essa intimidade com o nosso Deus. Viva isso, querido, viva. Não viva só de ouvir falar, não viva só de ouvir, receber as ministrações no templo, aqui na igreja, ou pela internet, não, pelas redes sociais, não. Busque viver uma intimidade com o Pai. Busque, é muito bom conhecer ao Deus que você serve. Busque isso, e você vai ver que as coisas ficarão mais fáceis na sua vida. Talvez seja assim que você esteja se sentindo neste início de ano. O autor colocou algo muito forte aqui, porque todo ano, todo início, a gente para e faz algumas reflexões, faz alguns projetos, a gente tenta fazer um feedback do que aconteceu no ano passado, o que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu conquistei, o que eu não conquistei. O meu projeto era esse, eu cheguei, não. O meu projeto era aquele, não consegui. E inicia-se um ano novo, inicia-se um momento de esperança. Começa a existir algo muito forte dentro de você. Parece que as nossas forças se renovam. E aí você, estando mais próximo de Deus, você vai começar a viver a intimidade de Deus, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Tantos são os desafios
Muitos são os nossos desafios. Daniel viveu muitos desafios. E na nossa vida não é diferente. A língua, a conquista, o espaço, estar aqui, a documentação, como muitas vezes a gente ouve o pastor falar. A gente ouve testemunhos de pessoas buscando, se preocupando com as coisas. E Daniel naquela situação não era diferente. Ele também vivia um momento de dificuldade onde ele estava vivendo. Mas cada vez que Daniel se deparava com um desafio, ele era igualzinho a gente, pastor. Não era? Era. A primeira coisa, ontem o pastor falou uma coisa muito engraçada e verdadeira. Ele falou assim, quando a gente fica doente, pastor, hoje eu não vou na igreja porque eu estou doente. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou triste. Pastor, hoje eu não vou na igreja porque... Irmãos, é isso que o inimigo de nossas almas quer que nós façamos. Mas nós temos que ser diferente. Vamos tomar o exemplo de Daniel. O que Daniel fazia quando ele chegava em uma determinada dificuldade, ou um desafio, ou alguma coisa? O que ele fazia? Buscar ao Senhor. A fé de Daniel era desafiada, mas ele não. Ele simplesmente ia aos pés daquele com quem ele tinha intimidade. Ele ia buscar em Deus a resposta, ele ia buscar em Deus o conforto, e o que é mais interessante, ele tinha paz. Ele tinha paz na sua alma. Como o salmista diz lá em Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. A palavra do Senhor é perfeita. Por que não dizer a presença do Senhor é perfeita? E ela refrigera a minha alma. Queridos, não tem outro caminho para nós cristãos a não vivermos uma intimidade com Deus. É verdade. Quando Deus fala assim em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Eu entendo também, pastor, que Deus está dizendo assim, ei meu filho, vem para pertinho do papai, venha ter intimidade comigo, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero estar com você, eu quero passar com você. Mas infelizmente nós temos as grandes barreiras, né? A primeira coisa que a gente faz é corta a comunicação. Nos casais, nos relacionamentos é assim. Quando chega um momento de entrave ali, em vez de você chegar e falar, não, senta aqui mulher, vamos conversar nós dois, vamos resolver isso agora. A primeira coisa que a gente faz, cada um para um lado, um vira a cara para cá, não fala mais com você. Irmãos, a comunicação é tudo. A comunicação é tudo, tanto nos relacionamentos e principalmente com o nosso Deus. O nosso Deus, não podemos em momento algum pensar e deixar e romper a comunicação com o nosso papai. Glória a Deus. Viva isso, querido, viva isso, viva isso. Nós sabemos que o Deus a qual temos intimidade tem uma vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Daniel conhecia Deus e ficou firme nos seus valores que ele aprendeu. Por tudo que ele passou, ele continuou ali porque ele conhecia o Deus e ele vivia a intimidade. Vamos viver. Daniel fazia isso porque seu foco era manter firme o relacionamento com Deus e seguir e prosseguir em conhecê-lo. Deus sempre vai ter algo novo para nós. Deus sempre vai ter algo. Glória a Jesus. A cada amanhecer, a cada dia, a cada mês, a cada semana, o Senhor tem algo novo para nós. Vamos seguir, vamos continuar. Oséias 6:3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus, ao Senhor. Ao longo da história de Daniel vemos uma evolução. A cada novo desafio que ele enfrentava, vemos que Daniel mais forte, vemos um Daniel mais forte e cada vez mais certo do que fazer e quando fazer. Igualzinho nós, igualzinho a gente.
Um Daniel que conhecia um Deus cada vez mais de perto. É isso que nós precisamos em nossos corações. Viver mais perto, muito mais perto de Deus. É isso que acontece quando procuramos conhecer a Deus cada vez mais. Uma voz nos direciona, sua palavra nos guia e sua companhia nos dá força. Ah, irmãos, você enfrenta a dificuldade, porque o dia mau vem para todos. O dia mau não vem só para A ou para B ou para C, não. O dia mau vem para todos. E nós sabemos que vamos passar. Então, passe ao lado do papai. Chame ele para o teu relacionamento. Traz a intimidade. Viva isso. Viva isso. Viva a intimidade pertinho de você, junto com você. E você vai ver que as coisas vão acontecer muito mais. Glória a Jesus. Vai passar? Aleluia. Vai. A dificuldade vai vir? Vai vir, mas eu quero passar de cara feia. Não, querido. Passa sorrindo, você vai passar do mesmo jeito. Ah, não, eu vou virar cara. Não, querido, você vai passar. Então passe com Jesus ao seu lado, aleluia. Você vai ver que tudo vai ser mais fácil. Aleluia. Ele vai te dar força. Ele vai te fortalecer. Em nenhum momento vai faltar paz na sua vida. Glória a Deus. Porque Ele traz a paz para nós. No tópico 2, o autor colocou aqui: quem conhece a Deus tem vida. E olha que coisa interessante. Ele deixou uma regra muito clara para nós, né, pastor? Quando nós temos intimidade com Deus. E ontem o pastor falou muito sobre prioridade. E o nosso pastor colocou aqui, ó. Ele sempre menciona, pelo que eu pude entender, né, pastor? Ele fala que Deus nos ensina a ordem de prioridade que devemos ter em nossas vidas. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, Deus. Depois, eu. Depois, Família. a minha família. Depois, a igreja. E as demais coisas. E, por último, vem o que está escrito nos evangelhos. E todas as demais coisas. Essa é a ordem. Além de ser didática, é fundamental para que possamos desfrutar uma vida alegre e vibrante. Glória a Deus. Sem termos uma verdadeira intimidade com Deus, nenhuma outra conquista terá condições de nos dar força para viver. Jó, em todo o seu momento de prova, ele não lembrou da sua riqueza. Ele disse: Deus deu, Deus tirou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Então não foram as riquezas que sustentaram Jó durante a sua prova. Ou foi? Não foi. Não foi a família que trazia profunda alegria ao coração de Davi naquele momento de dificuldade. Não era o Egito ou a posição de governador que dava esperança a José. José estava vivendo num lugar que não era dele. José estava vivendo em muitos momentos dentro do calabouço. Mas sabe o que sustentou esses homens? O que fez com que esses homens vencessem e a promessa de Deus se cumprisse na vida deles? Conhecer a Deus e ter uma vida de intimidade com Ele, aleluias. Olha o que Jó disse, na prova, depois de tudo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, aleluia. Davi também disse: o Senhor é o meu pastor. Pô, irmãos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que ele estava vivendo de relacionamento naquele momento, ele disse: o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor supre tudo. Quando Ele está presente, não sobra espaço para mais nada. E José também tinha certeza que, nem que se fosse os seus ossos, mas ele entraria na Canaã, e era o que dava esperança
a Ele. Glória a O Deus. segredo, querido, é conhecer a Deus que nos dá a vida. O segredo é conhecer a Deus que nos garante vitória. É certeza, querido. Esteja com Ele, viva a intimidade com Ele. Ah, irmãos. Infelizmente, dentro das igrejas nós encontramos pessoas vivendo essa situação. Estão na igreja, vêm aos cultos, são ofertantes, são dizimistas, mas vivem um vazio muito grande, pastor. E o que é mais triste, tinha uma fala de um pastor que ele dizia: estamos vivendo momentos de igrejas cheias de pessoas vazias. E é uma verdade, porque a pessoa deixa de ter intimidade com o Pai. Pessoas hoje buscam a riqueza, buscam o dinheiro, buscam as propriedades, buscam a formação, mas eles não lembram de buscar, de fixar, de olhar para um alvo, olhar para Deus e falar: não, Deus, eu sei que tudo isso que eu estou buscando vai ser consequência, serão as coisas que serão me acrescentadas. Mas se eu busco, se eu foco em Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. A gente sabe que nós estamos vivendo num país distante, e a gente sabe das dificuldades das documentações, das dificuldades das situações, das ilegalidades. Nós sabemos dos prazos. E muita gente foca nisso e esquece que ele tem um Deus que trabalha por ele. Esquece. Mas, querido, traga todas essas coisas, a verdade. Muitos não conseguem alcançar tudo isso e muito mais. Muitos não conseguem, outros conseguem, mas continuam vivendo uma vida vazia, infelizmente. Uma vida medíocre. O pastor acabou de dizer que é uma verdade. Vivem uma vida medíocre. Nós fazíamos um trabalho lá em São Paulo, dentro de um centro comunitário, e nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas pessoas que lideravam ali, pastor, o tráfico. E a gente via, homens e mulheres que trabalhavam ali com muito dinheiro na mão. Só que eu chegava em casa e falei: amor, mas você via a casa que eles moram? Um dia passa em casa pedindo ajuda, no outro dia passa em casa: me arruma 10 reais para mim comprar um remédio para o meu filho, me arruma 10 reais para mim. Irmãos, não vivem, buscam as coisas do mundo e esquecem de buscar a presença de Deus. E aí não dá certo mesmo, irmãos. Não consegue chegar a Eu vou me lugar dirigir nenhum. àquele cristão que está entre o quente e o frio. Eu vou me dirigir àquela pessoa que não é... Pode continuar, meu amigo. Pode continuar, meu amigo. Pode continuar? Sim, senhor. Então, queridos, temos que buscar a intimidade com Deus. E como nós estamos tratando da pessoa de Daniel, Daniel deixa essa lição para nós. Ele era um homem que buscava a Deus 3 vezes ao dia. Ele buscava a presença do Senhor, ele buscava estar próximo de Deus, ele buscava a intimidade com Deus. E era isso que dava fôlego de vida para Daniel. Não tinha outra saída para Daniel. Ele fez o desafio do alimento. Ele tinha certeza que seria diferente se eles fossem alimentados com os alimentos que ele tinha proposto ao chefe daquela situação. E foi o que aconteceu. Por quê, irmãos? Porque ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que ia dar certo, ele sabia que não ia dar errado. Quando você está na presença do Senhor, quando você faz qualquer coisa, e você coloca Deus na frente, você coloca: não, Deus, o que eu devo fazer? Ah, Senhor, o que
eu devo falar? Que passo eu devo tomar? Isso é ter intimidade. Isso é ter a confiança plena de que se eu estiver em Deus, irmãos, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como falhar. Porque Ele é o garantidor, irmãos. É Ele que nos garante. É Ele que nos dá a confiança de fazermos o que nós fazemos mediante a sua palavra. Você tem que crer. Você tem que buscar nele. Busque nele. Busque nele. E eu faço um desafio com você aqui essa noite. Você que está nos assistindo pelas redes sociais. Busque nele. Faça. Busque a intimidade. Busque o conhecimento. Você pode ter certeza, você vai errar bem menos. Você vai fracassar muito menos. É certeza que as coisas irão acontecer na sua vida, querido. Na minha vida foi assim. Na minha vida não foi diferente. Na vida de Daniel não foi diferente. Não dá para nós vivermos. Não dá para nós vivermos sem Jesus. Da mesma forma que o peixe não sobrevive fora da água, irmãos. Nós sem Deus, nós sem Jesus, nós sem o Espírito Santo de Deus, nós morremos. Nós batemos com a cara na parede, quebramos a cara. E não adianta. Vamos iniciar 2025 e se nós não mudarmos as nossas atitudes, vamos iniciar da mesma forma que terminamos 2024. Essa é uma realidade. Vivemos na pele isso. Ou a gente muda as nossas prioridades, ou a gente passa a buscar, a conhecer, viver e ter uma intimidade com o Pai, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Glória a Deus. Se não, querido, vai ser um ano de 2025, sabe como? Um ano de estagnado, sem vitória. E o que é mais triste, sabe sem o quê? Sem paz. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus nos traz paz, e não qualquer paz, mas a paz que excede a todo entendimento. Paz que o mundo não pode dar, que as riquezas e as próprias forças, as nossas, não podem dar. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, e nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas por que quando vem as dificuldades o nosso coração balança, pastor? Você sabe me responder? A primeira dificuldade que nós encontramos, a gente já balança. Se Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza, por que você está preocupado? Porque você lê, mas você não vive o que você está lendo. Você lê que Ele é o teu refúgio, você até fala que Ele é teu refúgio, mas você não tem a intimidade de viver esse refúgio. Você não tem a intimidade de viver essa fortaleza. E quando a primeira tempestade levanta na sua vida, você acha que o seu barquinho vai afundar. Mas você esquece que o Mestre está ali, juntamente com você. Aleluia. O Mestre está presente. Ah, querido, quando nós começamos a conhecer profundamente a Jesus, a Deus, quando nós entregamos a nossa vida e falamos, Senhor, aqui está a minha vida. Sabe quando você assina aquele documento, quase ninguém conhece, né? Procuração, né, pastor? E você fala assim, Deus, está aqui, ó. Está assinado. E está em branco, Deus. Aí vem até aquele louvor na minha mente agora, né? Entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, mais ou menos assim, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Não é lindo isso, irmãos? É a procuração em branco, você só assinou e entregou na mão do Mestre. Mas infelizmente nós ainda temos aquele do quê? Eu entrego, eu busco.
Quando no primeiro momento de dificuldade eu vou lá e Senhor, me dá aqui de volta só um pouquinho. Deixa eu fazer esse empréstimo aqui com esse agiota. Aí, irmãos, você está tirando das mãos de Deus. Viva a intimidade, acredite no Deus que você serve. Viva isso. E o homem, ele precisa de desafios. A gente precisa de batalhas, a gente precisa de enfrentar as dificuldades. Porque, irmãos, quando nós deixamos de lutar, nós deixamos de ter vitórias, pastor. Quando nós não entramos em batalha, nós não teremos vitórias lá na frente, nós não teremos os louros. E nós temos que entrar nessas batalhas sim. Sabe por quê? Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E se nós entramos... irmãos, ontem o Mateus me ligou para mim, papai, tinha uma agenda, tinha um schedule 6:30 da manhã, mas o meu celular não despertou, eu acabei não acordando. Eu falei, não, filho, fica tranquilo, todas as coisas contribuem. Pode ter certeza que alguma coisa Deus estava te livrando nesse momento. Não fique triste não. A gente tem que conhecer a Deus e viver os seus propósitos. Vamos viver, irmãos. Eu sei que não é fácil. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós temos que viver para Ele. Nós temos que andar com Ele. Nós temos que viver com Ele, querido. É isso que a palavra de Deus nos traz. Que nós possamos, aleluia, oh glória a Deus, viver isso. Viver isso. Não querer fugir. Não querer fugir, por mais, mas isso aí, eu já ouvi o pastor pregar tantas vezes, eu já ouvi o pastor falar tantas vezes, já ministrou várias vezes, mas querido, viva essa intimidade, tenta, faz um esforcinho. 2025 está aí, nós vamos ter 12 meses para nós fazer um esforço e tentar viver se realmente isso é verdade. Faz um esforço, querido. Lute um pouquinho. Faça. Incomode. Surpreenda Deus. Surpreenda. Entre aspas, né? Porque não tem como surpreendê-lo, mas faça um esforço. Temos que ter propósito, querido. Glória a Deus. Vamos viver. A gente consegue, a gente pode. A gente pode sim. O povo que conhece ao Deus se esforçará e fará proezas. Está lá em Daniel 11:32. Vamos viver. Eu sei que não é fácil. É difícil. Vamos viver. Quando o homem conhece a Deus, as coisas é diferente. E vive essa intimidade. Eu quero contar aqui algo que eu ouvi, eu achei muito interessante. Que tinha um barco em alto mar, e a tempestade estava muito grande, e o barco estava indo a pique, e todo mundo corria para fazer o quê? Pegar o seu colete salva-vida e procurar um bote, e tinha uma criança que não estava correndo, não estava desesperada, a criança estava lá, paradinha no lugar dela, e todo mundo correndo, e ela olhando para cá, olhando aquele alvoroço. Aí alguém chega para aquela criança e pergunta: menino, você não vai procurar um salva-vidas? Você não vai procurar os seus pais para tentar se salvar? Você não está vendo que o barco vai afundar? Olha a tempestade, olha o tamanho das ondas. Aquela criança vira para aquela pessoa e fala assim: o barco não vai afundar. Como não vai afundar? Olha o que está acontecendo. As ondas estão entrando e jogando água para dentro, e tudo está nos mostrando que vai afundar sim, e você está aí nessa paz. Aí ela falou assim, novamente: o barco não vai afundar, porque o meu pai é o capitão, e ele disse para mim que não vai afundar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, acredite nesta palavra. Glória a Deus. Busque em Deus.
Busque conhecimento, busque intimidade. Não viva simplesmente de ouvir falar. Não viva dessa forma não, mas vai buscar. Busque raízes, se fortaleça. Vamos viver 2025 diferente. Vamos dar a oportunidade de ser diferente. Não simplesmente viva assim, não, eu já tentei e não deu certo. Eu já fiz assim e deu errado. Não, querido, vamos dar uma chance. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós não precisaríamos estar aqui com esse tema, tentando incentivar você a acreditar que existe um Deus que faz milagre. Nós não teríamos essa necessidade. Você, irmãos, abra sua Bíblia e veja o que ela diz. Busque. Lá tem a receita para tudo. O cozinheiro é assim. Ele tem a receita para tudo. Se ele fugir uma vírgula da receita, dá errado. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de receita, queridos. Tem receita para tudo. Não tem como dar errado no casamento. Não tem como dar errado em ser filho. Não tem como dar errado em ser papai, em ser mamãe. Não tem como dar errado. Ali está a receita. Dê essa oportunidade, viva. Conheça, se aprofunde, viva a intimidade com o papai. E você vai ver que as coisas serão diferentes em 2025. Será diferente na minha vida, será diferente na vida de cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, ele recebe. Glória a Deus. Então, querido, vá à fonte, mas vá à fonte certa. Vá à fonte certa, busque. Buscar o quê? Buscar conhecer a quem você serve. Quanto mais o conhecemos, mais nos tornaremos dependentes dele. E passaremos a compreender que ele é o único capaz de encher a nossa vida. Nos dá prazer, nos dá paz e propósito. Não existe outro caminho. Não existe fórmula mágica. Não existe livro mágico. O segredo está aqui. Busque conhecer ao Pai. Viva ao lado do Pai. Que você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida. Glória a Deus. Pensa que foi fácil para Abraão quando Deus falou para ele sair do meio da sua parentela e para um lugar, para uma terra que eu lhe mostrarei? Você acha que foi fácil? Não foi. Mas ele tinha o quê? Intimidade com quem? Com o Pai, com Deus. Por isso ele saiu e ele sabia, por mais, irmãos, por mais que os nossos olhos neguem a situação, o sobrinho de Abraão, ele olhou e procurou o quê, pastor? Os pastos mais verdes, porque ele não tinha intimidade com o Pai. Ele falou, não, eu olhei ali é deserto, não, eu não vou para ali, porque eu sei que se eu for ali, nem o que eu plantar vai dar. Mas o homem que teme a Deus, querido, o homem que tem intimidade com Deus, fala assim, não, se Deus mandar para o deserto, eu vou, porque lá no meio eu tenho certeza que vai surgir uma fonte, e as águas molharão a terra, e a minha semente nascerá, crescerá, e dará frutos, e eu alimentarei a minha família. Glória a Deus. É isso que Deus quer, que você acredite, mesmo não vendo, mesmo não enxergando, mas viva essa intimidade com Ele, acreditando naquilo que Ele tem para nós em 2025. Como o pastor disse, dá uma chance, dá uma oportunidade, querido. Dá uma oportunidade para você viver isso, viver 2025 diferente. O ladrão de alegria não vai roubar a tua alegria, você vai ter paz, porque essa paz é só Deus que dá. Não adianta o homem buscar a paz em lugar nenhum. Essa paz que o homem procura, enquanto ele não se atentar e voltar para Deus, ele pode procurar onde for, não vai encontrar, porque essa paz que completa o ser humano só encontra em Deus.
O homem pode ter riqueza, pode viver as suas noitadas nas drogas, pode viver as suas noitadas nas bebidas, na profanação, mas quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, falta alguma coisa. O que falta? A paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento. Vamos viver, querido. Faltam 2 minutos, já estou encerrando. E já encerrando, pastor. Estou terminando por aqui. Que nesse ano que se inicia, vamos usufruir cada vez mais desse privilégio de poder conhecer a Deus intimamente. Eu te convido a firmar um compromisso com o Senhor Jesus e dizer esse ano: eu vou seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Isso vai ser o sentido da minha vida. Faça esse propósito. Fale isso com o Pai, né? Fale isso com Ele. E você vai ver que as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida. Faça o que Davi falou: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho. Faça essa oração, viva isso, e você vai ver que 2025 vai ser diferente. Dê uma chance, dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade para viver algo diferente em 2025. Não queira viver a mesmice, não. Não queira viver a mesmice que você viveu em 2024. Não queira, não. Faça diferente. Faça diferente. E olha que lindo. E eu quero terminar, agora terminando mesmo, pastor, com esse texto que o salmista Davi escreveu lá em Salmo 51. Olha que lindo. Você que ouça isso, e você consegue falar isso? Esconde a tua face dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esteja pronto, esteja disponível. Faça a diferença. Faça essa oração. E você vai ver que as coisas serão diferentes na minha vida e na sua vida em 2025. Deus abençoe a todos os irmãos. Foi o que Deus colocou no meu coração para estar transmitindo aos irmãos. Não é uma mensagem como o pastor ministrou ontem, que eu falei para ele que eu ficaria 4 horas ouvindo ele ministrar ontem. Eu ficaria 5, senhor. Mas Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, e tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Jesus. Nós vamos terminar o nosso culto, agradecer a Deus por essa bênção de podermos estar na presença de Deus e ouvir a palavra de Deus para o nosso coração. É tão bonito. O pastor Tiago Viana escreveu esse estudo. Ele está lá na Dinamarca, né? E o pastor Tiago Viana, para você entender da onde vem o estudo, às vezes você fica pensando na pessoa que escreve e acha que a pessoa vive uma vida comum, normal, né? No sentido de, na normalidade que eu falo para você, a pessoa que vai para o trabalho e tal, né? O pastor Tiago Viana chegou na Inglaterra, mais ou menos na idade que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, talvez um pouquinho mais velho do que eu estava quando cheguei nos Estados Unidos, mas ele chegou na Inglaterra para fazer um doutorado em segurança cibernética. Ele já era doutor no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco e foi fazer em uma outra faculdade lá na Inglaterra essa especialização e um doutorado lá em segurança de software, né? E lá ele chegou numa faculdade que eu não sei se você já ouviu falar, uma faculdade pequena lá na Inglaterra, chama Oxford. E ele foi estudar na Oxford a respeito disso. E o professor da cadeira de Cybersecurity, de segurança cibernética, trabalhava para o 007, né, para o M5 lá na Inglaterra, né?
E ele convidou o pastor Tiago para trabalhar junto com ele e ser um dos professores da cadeira de segurança na faculdade. O pastor Tiago agora estava dando aula na Inglaterra, na faculdade de Oxford, sobre segurança de software, né? Com certeza ele tinha um trabalho bastante estável, uma carreira bastante promissora. Só que aí veio uma chamada da vida dele deixar. Ele já pastoreava uma congregação, trabalhava com as mãos, pastoreava uma congregação, e aí o nosso pastor convidou ele para dirigir uma coordenação no país da Dinamarca, para ele sair do trabalho, deixar a carreira dele de profissional e dirigir o nosso trabalho lá na Dinamarca. E eu não preciso te falar o que aconteceu, né? O pastor Tiago deixou tudo, largou o seu trabalho, largou a sua carreira e foi dirigir uma pequena congregação na cidade de Esbjerg, lá na Dinamarca. Congregação pequena de 20, 25 pessoas. Um bom trabalho quem começou foi o pastor João Leno, e agora ele estava dirigindo. Bom, ele fez isso mais ou menos em agosto de 2022, ele foi para lá, né? Agora, início de 2025, nós até o meio do ano vamos estar abrindo a 4ª congregação no país da Dinamarca, com o pastor Tiago Viana. Ele ajuda a gente com a parte de sistemas aqui da nossa igreja, ele é uma das cabeças do nosso sistema, e largou tudo pela convicção. E ele experimenta a paz, ele experimenta o gozo de Deus, ele experimenta as bênçãos de Deus, e foi essa pessoa que escreveu para você o estudo hoje, ou seja, ele está receitando para você um remédio que ele tomou. Ele tomou esse remédio, deu certo. Esse remédio é bom. Que você possa ser influenciado pelo Espírito de Deus a tomar decisões no Senhor esse ano, em nome de Jesus. Convicção do que você está fazendo. Essa é a palavra de ordem para esse ano. Convicção. Ter certeza de que aquele que te prometeu é poderoso para cumprir. Glória a Deus. Ter certeza que você está andando num caminho seguro. Descansar. Eu vi uma expressão que ele usou aqui no estudo, o pastor também mencionou ela, né? Sobre o barco na tempestade, né? E aí o pastor Tiago colocou no estudo assim: você acha que o vento e o mar têm coragem de virar um barco que Jesus está? Você acha que o mar é doido, velho? Você acha que o mar é maluco? Você acha que o vento é doido? Perdeu o juízo? Não, irmão. Fica no barco que Jesus vai fazer as coisas funcionarem. Nessa oração final, eu quero lembrar você das nossas primícias que nós estamos entregando nesse mês de outubro, né? Eu já entreguei as minhas no dia de hoje. Eu quero incentivar você a fazer o mesmo. E também, irmãos, incentivar o seu coração para nós estarmos amanhã de volta aqui no nosso culto. A gente continua as nossas primícias. Quem vai ministrar para a gente amanhã é o irmão Henrique, vai estar ministrando a palavra de Deus. E no domingo, irmãos, é o encerramento da nossa campanha. E aí eu quero que você faça um barulho comigo aí na internet, que você convida todo mundo, sai arrastando o mundo inteiro para cá. Porque a nossa mensagem do domingo, irmãos, é como se ela fosse o embrulhar desse presente. A gente vai terminar de resolver ela. E mesmo que você não tenha ouvido a série inteira, vai fazer muito sentido você estar aqui no domingo, porque além de um passar em tudo, a gente vai fazer uma aplicação sobre relevância. Então eu quero incentivar nesse domingo, é o nosso primeiro Friends Forever, é o nosso primeiro culto de missão. Nós vamos estar orando pela Austrália e pela Nova Zelândia no domingo, e eu quero incentivar muito o seu coração a no próximo domingo nós estarmos juntos e trazermos muita gente para a casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É o segundo domingo do ano, você precisa tomar essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Também, irmãos, eu quero pedir oração, continuar pedindo oração pela nossa cidade de Los Angeles. Você está vendo o que está acontecendo por aí, o fogo está se alastrando, e nessa manhã eu conversei já com alguns irmãos, eu orava nessa manhã a respeito disso e perguntava para o Senhor, e o Senhor falou assim para mim: olha, se acalma, porque eu vou abrir uma grande oportunidade através disso. Amém. E eu creio, irmãos, que Deus faz isso, que no meio do caos, no meio da dissolução humana, no meio dos problemas humanos, no meio das brigas, Deus aparece com a solução e todos os joelhos se dobram. Então, aguarde, irmãos, a grande salvação que o Senhor vai mandar, e nós vamos testemunhar disso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora ore pela cidade, ore pelas pessoas que estão desabrigadas, né? Diz que os prejuízos já chegam a 50 bilhões de dólares. Já são mais de 13.900 acres de terra queimada.
Existem mais de 130 mil pessoas desabrigadas nesse momento, ok? E pasme os senhores, em dezembro, muitas dessas pessoas receberam carta do seu seguro dizendo que a partir do dia 1º de janeiro eles não tinham mais seguro nas suas casas. Os bombeiros estão abrindo o hidrante e não tem água. Tá desse jeito. Mas Deus está no céu e tem todo o controle nos céus e na terra. Deus nos dará vitória, e vitória para esse povo através da igreja. Se prepare, porque Deus vai te usar nesses dias. Deus vai colocar pessoas desesperadas na sua frente, e a sua palavra vai interromper tragédias em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome isso como uma palavra para a sua vida e para a sua alma. Isso é uma profecia do céu, para que você se coloque à disposição em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Vamos fazer essa oração para terminar o nosso culto. Eu quero dizer para você, você que está aí mais perto da fumaça, eu estou à sua disposição. Não fique sozinho. Ouça a instrução das autoridades. E se você precisar de sair da sua casa, por favor, vá para a minha. Eu estou à sua disposição para lhe receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, Pai, porque o Senhor tem sido sempre fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo, Senhor, Pai, e em todo o tempo o Senhor é bom para nós, ó Deus. Senhor, Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Eu quero apresentar mais uma vez, ó Senhor, Pai, a minha mamãe, Senhor, Pai. Ela precisa do teu toque, Senhor, Pai, da tua mão lá no Brasil, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, Pai, a gente, às vezes, Senhor, Pai, tão preocupado, Senhor, Pai, com a sua obra, Senhor, Pai, as pessoas, ó Senhor, Pai, que o Senhor colocou para nos cuidar, Senhor, que às vezes a gente lembra e esquece de nós mesmos, ó Senhor, Pai, mas eu não quero esquecer, Pai, da minha mamãe, Senhor, Pai, ela precisa de Ti, Senhor, ela precisa da Tua mão, do Teu toque, Senhor, Pai, da Tua ajuda, Senhor, Pai, ajuda a minha mãe, Senhor, Pai, o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece a sua vida, Senhor, Pai, o Senhor conhece a nossa história, Senhor, ajuda a minha mamãe, Senhor, Pai, tem misericórdia dela, Senhor. Da mesma forma, Senhor, Pai, ajuda a cidade de Los Angeles, ó Senhor, Pai, manda, Senhor, Pai, a chuva, Senhor, Pai, para apagar o fogo, Senhor, Pai, mas também, Senhor, Pai, para refrescar a terra, Senhor, Pai, e os corações, ó Senhor, Pai, queimados, ó Senhor, Pai, pelo desespero, Senhor, Pai, pela frustração. Ah, Senhor, Pai, manda o Teu Espírito sobre nós, ó Senhor. Ah, Senhor, Pai, a Tua bondade, Senhor, no mês de agosto, Senhor, nos dá uma colheita extraordinária, Senhor, nos dá um tempo de bênção, Senhor, Pai, nos dá um tempo de alegria, de unção da Tua parte, Senhor. Manda vitória ao Teu povo, Senhor, Pai, e nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus.